continuidade, então, nos nossos vídeos aí, explicações e todo o auxílio que a gente pode fornecer para evitar com que alguém seja vítima de um site falso em leilão, a gente pode falar também um pouco do papel do leiloeiro. Então, como já falado anteriormente, o único profissional que pode exercer leilões no Brasil é o leiloeiro público, devidamente registrado na junta comercial do estado em questão, né? Obviamente que existem sites de empresas que fazem eventos de leilão, mas estas devem ter os seus leiloeiros que assinam o site, que se responsabilizam pelo edital, uma vez que o leiloeiro ele possui fé pública, ou seja, aquilo que o leiloeiro assina, aquilo que o leiloeiro determina, é verdadeiro por lei. Então, se caso vocês se depararem com um site onde não constam informações do leiloeiro, não constam informações de edital, evite participar desse leilão. Mais importante, se você acessou um site de um leiloeiro, você pode confirmar algumas situações, uma vez que em alguns sites falsos, os estelionatários eles usam dos sites das informações do leiloeiro para aparecer sites verdadeiros. Então, aqui no nosso site fraudesleilões.com você tem diversas dicas e aqui a gente fala sobre o leiloeiro. Dentro dessas dicas, você vai poder observar a relação de juntas comerciais que existem no Brasil. E aqui pegando como a Junta Comercial de São Paulo, que é onde a gente tem tem visto, né, a maior incidência desse tipo de fraude, a gente vai poder acessar e dar algumas dicas a respeito do que vocês visualizam no site. Então, acessando o site da Junta Comercial, vocês vão ter que localizar, né, as informações sobre leiloeiros. Muitas vezes elas estão de fácil acesso, mas às vezes um pouco escondidas. Então, caso você não localize, ligue na junta, use um mecanismo de busca. Então, aqui a gente pode acessar a lista na área de leiloeiros e tradutores. E aqui a gente tem como encontrar no leiloeiro a relação de leiloeiros no FIDES, no PDF ou no XLS. Então, vamos pegar este arquivo aqui e abrir ele. Né? Ele é um arquivo extenso, São Paulo é o estado que mais tem leiloeiros no Brasil. Bom, você vai poder encontrar a relação de leiloeiros pelo nome, a matrícula, enfim, diversos outros dados. Importante disso aqui é que os próprios estelionatários podem usar essa informação, obviamente mudando o endereço, mudando o telefone, mudando o e-mail. Então, para os leiloeiros que possuem esta informação no site das juntas, você como usuário, como arrematante, está seguro, porque você vai poder comparar e ligar para o leiloeiro. Não deixe de fazer isso. Identificou um site que não é um site do leiloeiro, você faça o contato, tendo qualquer dúvida, com o leiloeiro ou a equipe do leiloeiro para se certificar. E não havendo uma confirmação, não participe de forma nenhuma, não pague de maneira alguma. Normalmente, sites de leiloeiro, eles possuem o endereço do site, eles têm relação com o nome do leiloeiro. Então aqui a gente vê, né, Alberto José Marque Macedo. Olha o e-mail dele, Alberto, daí o nome dele, Alberto Macedo, leilões.com.br. Em alguns estados do Brasil, como no Paraná, leiloeiro não pode ter um nome de site comercial. Tipo Superbid, só leilões, ele tem que possuir o endereço do site com o nome do próprio leiloeiro ou sobrenome. Isso é um fator de segurança que existe no estado do Paraná e deveria ser uma tendência em outros estados. Mas, o que é importante a gente saber daqui é o seguinte, além de você poder comprovar, né, e ligar para esse leiloeiro, a gente observa o seguinte, alguns leiloeiros têm informações defasadas, como não consta o e-mail, alguns casos pode não constar o telefone, e aí é esta informação, como é esse caso aqui que a gente pode ver, ó, é esta informação que os estelionatários utilizam para criar os sites falsos e usar o nome de um leiloeiro. Então, é importante que, se a informação não consta na relação de leiloeiros no site da junta comercial, ligue para a junta comercial. Não deixe de fazer isso. E sempre, na falta da informação, não pague, não participe. Você pode estar sendo vítima de uma fraude que vai lhe causar diversos danos. Além dessas informações, para os leiloeiros que estão acompanhando a campanha, é importante ressaltar que é de suma importância
que ele mantém atualizados os dados dele na junta comercial e também no site do Sindicato do Leiloeiro. O site do Sindicato do Leiloeiro é importante? Sim, é. Mas é fato que as entidades de sindicatos de leiloeiros acabam mantendo sites que, por suas vezes, estão desatualizados. E isso acaba também gerando um ambiente propício para que esses estelionatários deem continuidade aos seus golpes. Então, a gente verificou aqui a questão do leiloeiro. A questão do site do leilão, a gente acabou, num vídeo anterior, quem não assistiu pode assistir o vídeo anterior. Lá você vai identificar diversos fatores, como a gente está discriminando aqui no site, que vão mostrar como você pode fazer uma identificação prévia, além de usar a própria lista que a gente disponibiliza no site. Vocês vão poder fazer uma verificação se aquele site é ou não um site de leilão. Obviamente que não se acusa que ninguém mais existe um conjunto probatório que leva a crer que a situação é realmente fraudulenta. E aí você pode estar fadado, né, a entrar num site e ser vítima do mesmo. O próximo aspecto importante seria a respeito do edital de leilão. Como a gente viu anteriormente, todo leilão que vai executar, todo site que vai executar um leilão, ele necessariamente precisa constar um edital com todas as regras do que vai ser discriminado naquele leilão. Então a dica aqui que a gente dá é a seguinte: encontrou um site que você acredita ser falso, solicite, ou não, né? Você não visualiza um edital, amostra, solicite através de Fale Conosco, telefone, WhatsApp, o edital. Recebendo o edital, é preciso tomar um grande cuidado para que esse edital não seja fraudado também pelos próprios estelionatários. Como eles podem fazer isso? Esses estelionatários entram em sites verídicos de leilão e nesses sites conseguem os editais e simplesmente redigem esse documento alterando alguns dados. Então é importantíssimo que ao receber esse edital você pode fazer uma pesquisa. Se, por exemplo, você constatar que naquele edital existe uma assinatura, um nome de um leiloeiro, você pode acessar o Google, colocar o nome desse leiloeiro, vamos usar um nome de leiloeiro conhecido, ok? E aí pode colocar leiloeiro. Para que numa busca simples você possa localizar o site verdadeiro do leiloeiro em questão, ok? E aí comparar com o site onde você está visualizando o edital, ou o edital que você recebeu, ele está com os dados fraudados. Então é uma prática que a gente já constatou em investigações que fizemos, que os estelionatários acabam trazendo editais falsos para tentar dar mais credibilidade para aquilo que eles estão fazendo. Inclusive, nesses editais falsos, eles trazem o nome do leiloeiro, trazem a matrícula dele. Por quê? Porque eles conseguem essas informações no site da junta comercial, inclusive o CPF. Então, checar um CPF e o nome é válido? Sim, é de um leiloeiro? Sim, é válido. Checar o CNPJ de uma empresa? Sim, é válido. Mas nunca deixar de fazer o contato através das informações que existem aqui ou no site do Sindicato dos Leiloeiros. Tomando sempre o cuidado de evitar e averiguar se aquele site que você está entrando, supostamente o site do sindicato, é o site verdadeiro do sindicato. Então o contato é muito importante para que você tire todas as suas conclusões e não caia nos golpes de maneira sem ter qualquer averiguação. Então chega a ser um cúmulo as pessoas hoje a fazerem a arrematação de bens em valores altos, como a gente está vendo aqui nesse site, e simplesmente fazer o pagamento através de um depósito, porque receberam um e-mail fazendo uma cobrança, eles não visualizaram os bens, eles viram o nome de um leiloeiro no edital
e receberam simplesmente um e-mail com dados, um suposto edital, e fazem uma transferência sem nenhuma checagem, sem verificar o bem e assim por diante. Então, é importante que todas essas situações sejam pontuadas e averiguadas, né, item a item. Então, sobre o edital, essa situação que a gente mencionou aqui anteriormente. Vamos falar ainda sobre o processo do leilão. A gente tem diversas situações no decorrer de um leilão. Vamos abordar um pouco dessas situações aqui no vídeo. Então, a melhor maneira da gente ajudar as pessoas, além de propagar informação, é mostrar exemplos, né? Então tivemos um caso de um leiloeiro público oficial, né, que possui seu site válido, devidamente registrado, dentro de todas as normas legais necessárias, né? Esse leiloeiro foi vitimizado, assim como diversas outras pessoas, essa leiloeira no caso, né? E inclusive fez o informe de boletim de ocorrência, assim que identificado a questão, e esse boletim de ocorrência pode ser consultado nesse endereço a qualquer momento, caso quem esteja assistindo queira consultar, né? Basta observar aqui o endereço desse site. Então, em determinado momento, lançaram um site que se chamava aflleilões.com. Esse site, no momento, encontra-se... já foi retirado do ar, até o momento, já está fora do ar, uma vez que foi feito, né, o procedimento de um boletim de ocorrência. E o que aconteceu? Essa leiloeira, assim que constatado a fraude, fez contato conosco, auxiliamos e demos as instruções necessárias para que ela registrasse o boletim de ocorrência, informando que ela não era responsável por tal site, e aí nos chegou as informações de como esses estelionatários agiram. Eles criaram esse endereço eletrônico AFL Leilões, que utilizava a mesma plataforma que a gente tem reparado aqui nos vídeos, e aí um arrematante que iria pagar, né, foram arrematados 39 veículos no leilão, ele iria pagar, entrou em contato com a leiloeira porque nos documentos que foram encaminhados para este arrematante eram informadas as informações aqui, como a gente pode ver, da leiloeira, Camila Correia Vec Aguiar, e o número de matrícula, ok? Um endereço específico na região, na localização da leiloeira, com telefones específicos. Observem que esse documento de arremate ele é extremamente simples, né? Como qualquer site leiloeiro, é um arquivo, e aí a gente repara que os estelionatários não têm qualquer capricho na produção desse documento. Veja que aqui a gente tem a tabela de uma maneira, aqui de outra, porque provavelmente eles conseguiram esse documento em algum site de leiloeiro e foram modificando, mas como não tem prática e capacidade para formatar um documento padronizado, acabam ficando essas discrepâncias aqui, e inclusive com erros de português grotescos e assim por diante. Então, olhem a informação que a gente vê, né? Diferença entre as duas situações, né? Aqui os valores que a pessoa deveria pagar em depósito bancário para uma determinada conta. Então vejam só como as pessoas acabam caindo na fraude de maneira ingênua. Aqui a gente tem um leiloeiro responsável de um site que não está em nome do leiloeiro, pode-se facilmente fazer aquelas consultas que a gente mostrou através do OIS para verificar que esta leiloeira não é proprietária deste endereço de site, afleilões.com. E aí, a leiloeira sendo o nome Camila Correia Vec, os dados para depositar os valores em nome de um tal de Dr. Evaldo Reis Júnior com esse CPF e os dados. Ora, nada mais do que possivelmente um laranja que está inclusive recebendo parte do valor aí do arremate. É muito comum esse tipo de quadrilha fazer isso, né? Eles aliciam as pessoas desprovidas de qualquer situação estável financeira e até mesmo emocional, ou até mesmo de ingenuidade, para que elas recebam esses valores, retenham parte do valor e retirem, saquem da conta e entreguem para os estelionatários. Se a gente olhar a continuidade desse documento,
a gente tem o valor total, a gente tem textos onde eles, né, ameaçam sobre pena, porque tudo isso aqui eles conseguiram em algum site de leiloeiro. E a partir do momento que eles começam a ser flagrados, as pessoas começam a deixar de pagar ou questioná-los a respeito, né, da idoneidade, ou da visitação, ou da informação do veículo, qualquer coisa disso, eles simplesmente abandonam aquele site, replicam esse site falso em outro domínio. Por isso que, se a gente for reparar, de 100, 99% vão ser sites que foram criados este ano, de 2018, a partir do mês 8, mais ou menos, e aí eles vão replicando, enganando cada vez mais pessoas e cometendo cada vez mais essa fraude e levando cada vez mais à frente esse tipo de situação. Então é importante sempre desconfiar, nunca fazer um pagamento, né, onde a gente observa, né, as questões dos dados, né, das pessoas. Inclusive a gente deixa claro aqui também que a situação pessoa jurídica ou pessoa física, né, a gente pode ouvir aí alguns vídeos, depoimentos e entrevistas dadas de pessoas falando: só pague se um arremate, se for um CNPJ. Isso não tem nada a ver. Como eu já mencionado anteriormente, quem determina isso é o site do leiloeiro, juntamente com o comitente vendedor, que é a empresa ou a pessoa que está vendendo algo através de um leiloeiro. Eles podem determinar que a comissão e o arremate sejam depositados na conta do leiloeiro, ok? Ou a comissão na conta do leiloeiro e o valor de arremate na conta da empresa, no caso da financeira, do banco, assim por diante. Ou até mesmo um boleto do próprio comitente vendedor, ok? Então, existe isso é mito. Só é válido o site fazer pagamento para empresas com CNPJ de sites de leilões. Não, isso é errado. O que você tem que fazer é confirmar os dados. Viu aqui o dado da leiloeira? Vai procurar na internet. Camila Correia Vec Aguiar. Então a gente pode colocar aqui Camila Correia Vec Aguiar. Ou até mesmo pelo número de matrícula dela que está lá, né, naquela informação. Olha lá, ó, Vec Leilões. Então já de cara na primeira situação. E olha, diferentemente do que a gente já falou antes, o site real, né, do leiloeiro, ele vai trazer informações condizentes. Então veja, telefones celulares, muitos leiloeiros só operam com telefone celular, importante mencionar isso porque eles sempre estão em movimentação, mas boa parte tem telefone fixo também, dificilmente 0800 ou 4000. As informações da leiloeira vão estar sempre, né, condizentes com quem ela é, os dados dela, certo? Se for feita a pesquisa no OIS, vai ver os dados de registro do domínio. Pode acontecer de um leiloeiro ter registrado o domínio dele no nome de uma empresa, então preciso tomar cuidado com isso, porque, volto a dizer, somente em alguns estados o leiloeiro é obrigado a registrar o endereço do site dele com o nome dele e em nome dele. Né? Em outros estados isso não acontece. Né? Seria uma excelente decisão se todas as juntas comerciais determinassem isso. Ele iria dar segurança para os arrematantes e também para o leiloeiro. Isso é importantíssimo e seria muito, muito importante que eles procedessem dessa maneira. Então, a gente tem as logomarcas, a busca vai poder ser feita e assim por diante. Em questão do arremate, era essa a informação. E os golpes, eles vão sempre se repetindo. A gente pode constatar diversas situações onde existe comunicação entre um arrematante que sofreu a fraude e os estelionatários, como a gente vai ver na sequência. Então, como acabamos, né, tendo toda a campanha, todas as informações importantes, acabamos recebendo diversas denúncias. Observem nesse caso, onde um arrematante encaminhou para um leiloeiro real, no caso, diversos áudios que trocou com o estelionatário. Observem que esse estelionatário em questão atende neste telefone, obviamente ele já não deve usar mais, diz ser Pablo, e usa essa foto
no seu WhatsApp. Então, essas pessoas, elas acabam, pela impunidade, usando, né, as mesmas informações. E aí as pessoas acabam sabendo. Então, caso você entre em contato no WhatsApp e perceba esta foto no contato, saiba que é um estelionatário por trás disso. O que eles trazem como contato? Veja o linguajar utilizado pelo estelionatário. Aqui são os áudios que foram trocados entre o estelionatário Pablo com um arrematante de leilão, e esse arrematante encaminhou tais áudios para o leiloeiro, que também registrou um BO. Juntos para o senhor na sexta-feira. Senhor Luciano, o lance do senhor no Mitsubishi ASX foi ultrapassado. Senhor Luciano, como eu falei para o senhor, estou chamando o senhor aqui do WhatsApp, qualquer lance que entrar em qualquer um dos dois veículos do senhor, eu lhe aviso. Tá certo? Obrigado, tenha um bom dia. Cara, como eu expliquei para o senhor, são promoções que o banco faz, depende da movimentação, do fluxo, enfim, depende de uma série de coisas que em determinados momentos os comitentes eles fazem uma promoção ou outra. E isso não é contemplado no edital, por isso que ele foi enviado um e-mail como para todos os outros licitantes do leilão. Certinho, senhor Luciano, qualquer outro lance que entrar, eu aviso para o senhor. Perceba então como o estelionatário é alguém que conhece o métier de leilão e vai colocando as informações e a pessoa vai acreditando. Agora, percebo que de um vídeo para o outro ele já fala um cara, percebo que ele fala a respeito de promoção. Leilão não tem promoção, né? E se um comitente vendedor, quer dizer, contratou um leiloeiro ou empresa de leiloaria para fazer o leilão, então que o leiloeiro forneça o contato, ou que você, como interessado em participar desse leilão, busque a informação correta com este comitente, para saber se o site realmente está autorizado a fazer leilões dele. Não é uma informação fácil de se conseguir, mas é um caminho também possível. Vamos continuar seguindo os áudios. Ainda não temos essa informação, senhor Luciano, porque agora às 2 da tarde se encerra o prazo para o pagamento do leilão de ontem, né? Então, somente depois desse horário que nós vamos fazer o levantamento. Mas eu vou pedir para o meu financeiro dar uma agilizada, se eles conseguem sinalizar se algum dos carros que o senhor estava interessado ontem, se ele está disponível. É daqueles mesmos carros que o senhor queria saber? Funciona assim, se o primeiro colocado não efetuar o pagamento, ele tem que pagar 20% da taxa de cancelamento, ou o nome dele, além de ficar proibido de participar de leilões de qualquer banco que a gente trabalha, né, mesmo que em outra casa de leilões a gente bloqueia no banco, tem que fazer o pagamento da multa. Mas a gente tem que dar as 24 horas. Passado 48 horas, a pessoa não pagou, ou a gente volta o carro para leilão, ou vai para o segundo colocado. Claro, senhor Luciano, como eu expliquei para o senhor, a taxa do leiloeiro ela é 4% por ser promocional, e o edital ele é o único para todos os leilões do mês. Então, determinadas promoções não são contempladas no edital. São promoções que o banco faz. Por exemplo, o frete grátis do Banco Pan entrou ontem, foi mandado um e-mail ontem à tarde. Enfim, são promoções que o banco faz, sem problema nenhum. Aqui outro fato, né? Não contemplado no edital. Não existe isso. Se um leiloeiro, uma empresa de leiloaria séria, tudo aquilo que envolve o rito do leilão vai estar discriminado no leilão. Aqui a gente ouve também outras coisas que são de cunho totalmente comercial, de uma venda, e não de um leilão em si, como por exemplo, a questão de promoção, frete grátis. Sites de leilão não usam essa terminologia no leilão, porque ele vem de um rito, né, de uma execução que é muito mais formal, que exige essa formalidade, né? E aí a gente segue vendo como que é o contato desses estelionatários. Então, senhor Luciano, agora é só o senhor deixar e ficar na página que o senhor vai ganhar. O pessoal, normalmente esse horário todo mundo já terminou de dar os lances. Ninguém gosta quando vai para muito tempo, mas esse é o procedimento padrão mesmo. Em todos os leilões, em todo leilão que o senhor for participar, é sempre assim. Se dá até mesmo no presencial. Se alguém dá um lote, se alguém dá um lance no último minuto, na verdade nos 3 últimos minutos, obrigatoriamente tem que fazer a extensão de tempo para poder dar oportunidade de outros darem lance. Tá bom? Daí quando finalizar o senhor me avisa. Obrigado. Certo, senhor Luciano, nós ainda estamos fazendo aqui a finalização de todos os lances, eu ainda não consigo nem ver qual que o senhor ganhou. Eu vou pedir que o senhor aguarde mais uns minutos, até que a gente consiga finalizar aqui, e daí eu já informo o senhor.
Certo, senhor Luciano. Agora o procedimento basta que o senhor espere. O leilão ele vai para homologação do banco agora. Nas próximas 2 horas isso já deve voltar para a gente. O pessoal aqui do financeiro, a gente faz a ata do leilão, a nota de venda do carro e a certidão de arrematação do leilão. É enviado para o e-mail do senhor com todos os dados para pagamento. Aí a partir daí a gente entra em contato para emissão da nota e providenciar o transporte. Seu Luciano, só mais um pouquinho de paciência, tá? O banco ainda não fez a homologação do leilão, nós ainda estamos aguardando que o banco nos devolva o ok para que a gente comece a emissão das notas, mas não se preocupa que até o final do dia de hoje, quando eu digo final do dia, o nosso dia aqui acaba às 9 da noite. Então até o final do dia de hoje o senhor recebe aí no e-mail do senhor toda a documentação para a gente dar prosseguimento, tá bom? Sem problema nenhum, seu Luciano. Assim que for enviado, eu já aviso para o senhor. Obrigado. Luciano, é porque o senhor deu um lance com menos de 3 minutos. Isso em todo leilão acontece, está previsto em edital. Isso chama-se overtime. Se o senhor dá um lance faltando 3 minutos, ele acrescenta 5 minutos no cronômetro. Todo leilão no Brasil funciona assim. É o tempo extra que ele acrescenta se um lance é dado no momento da finalização. Imagina, senhor Luciano. Aqui essa informação, ela é até um pouco... Ela é errônea, uma vez que o estelionatário, ele fala, né, que em todo leilão no Brasil, após dado um lance, ele retorna em 5 minutos. Isso não é assim. Primeiro fato, leilões judiciais determinados por lei, o novo Código de Processo Civil determina que em leilões online, a cada novo lance, a regressiva volte em 3 minutos e não 5. Em leilões extrajudiciais, que são aqueles que não são determinados por lei, quem determina isso é o leiloeiro junto com o comitente vendedor, ou seja, com a empresa que quer vender com ele. Então, não dá para assumir como regra você olhar um site e falar assim, volta 5 minutos, esse aqui é um site verdadeiro, porque no Brasil todos... Não, essa informação é falsa e só é usada realmente para enganar a pessoa em questão. Existem alguns carros pouquíssimos em andamento, por exemplo, eu consigo ver aqui um Prisma, mas é porque tem pessoas dando lance ainda. Somente o Prisma mesmo, senhor Luciano. O Prisma tem 2 pessoas brigando por ele e é só esse carro que ainda está em leilão. Todos os outros carros das 10 da manhã já foram finalizados. Certo, senhor Luciano, o banco já devolveu a aprovação pra gente, tá? Só que o nosso financeiro ainda não conseguiu emitir todas as boletas do leilão de ontem. Isso está sendo feito e será enviado por e-mail do senhor ainda essa manhã, durante o período da manhã agora. Só peço que o senhor aguarde. Se observar desse ponto em diante do áudio, em diversos momentos dá para escutar atrás sons de como se fosse um ambiente de leilão. Tem um leiloeiro falando, em primeiro plano está o estelionatário e um leiloeiro atrás. Então o que esses caras fazem? Eles procuram no YouTube leilões que aconteceram, porque os leiloeiros colocam os leilões, transmitem os leilões no YouTube ou em outras plataformas de streaming. Então o estelionatário simplesmente abre o YouTube dele, coloca o áudio do leilão atrás, deixa um pouco baixo, pode ser até em outro computador ou até mesmo com celular, né, saindo o áudio, para que essa pessoa escute e tenha mais certeza de que realmente se trata de um leiloeiro ou de um ambiente onde está acontecendo o leilão. É baixo, mas dá para perceber que eles chegam a esse ponto. Em relação, está vendo lances após lance. Não, os leilões agora das 10 da manhã já terminou. O senhor não está falando do leilão das 2 da tarde? Luciano, sim, acabou, mas o senhor acrescentou um outro lance por cima, sem necessidade. O senhor já é o vencedor. Só que antes do senhor deixar o sistema fechar o leilão, o senhor jogou um outro lance por cima, que foi o lance de 16.400. Ele vai fechar sozinho, ele vai fechar em 1 minuto. Na verdade não, na verdade daqui a 8 minutos ainda, porque o senhor jogou um lance por cima. Mas sim, eu tô fechando esse leilão aqui pro senhor, porque o senhor jogou, os 2 últimos lances já são do senhor, o senhor ganhou. Certo, a primeira... Aqui a gente identifica também uma falha na plataforma utilizada, uma vez que plataformas idôneas, sistemas corretos de leilão, nunca vão permitir que um arrematante cubra o próprio lance. Isso não é permitido no rito do leilão. Inclusive caracteriza uma fraude caso aconteça. E o leilão pode ser embargado, porque a pessoa cometeu um erro e cobriu o próprio lance. Então isso já tem aqui uma característica de erro, além da informação que está sendo passada. O correto seria a pessoa que trabalha junto ao leiloeiro informar que vai excluir o lance que entrou a pessoa cobriu o próprio lance e fica válido o lance anterior. Mas é óbvio que o estelionatário quer ganhar mais dinheiro, então
vai seguir dessa maneira, sem mencionar o erro do sistema de leilão aí que eles estão utilizando. Primeira vez que participa de leilão é bem isso mesmo. A gente aqui no presencial, às vezes no presencial o coração da gente quase para, porque é uma adrenalina que é difícil até de explicar, mas é bom. Tá certo, seu Luciano, a do senhor finalizou em 16 mil, por mais que outro lance foi do senhor, a gente não tem problema. Agora a gente já vai finalizar tudo isso daqui, me dá aí mais 1 hora no máximo, o senhor já recebe a documentação do leilão de ontem. Aí o desse daqui é o mesmo procedimento, vai pro banco e tudo isso, tá muito enrolado, tá tendo muito leilão em São Paulo, os bancos estão demorando, mas é só aguardar que vai chegar aí pro senhor. O do primeiro já tá aqui com a gente, é só a gente separar aqui e já manda, tá certo? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Luciano, a documentação do seu primeiro arremate já foi enviada por e-mail do senhor. Confirma pra gente que o senhor recebeu, por gentileza. Ô, seu Luciano, o senhor só quer os carros complicados, seu Luciano. Luciano, o senhor pode mandar pra gente por e-mail mesmo, tá? Não precisa reconhecer firma e nem mandar pro Sedex. Firma o senhor só vai reconhecer no DUT, né? Na hora que o senhor for fazer a transferência no Detran. A questão do pagamento. Como o senhor viu aí, a documentação ela vai com pagamento para hoje. Não tem problema. Como o senhor fez a arrematação de 2 lotes, não tem problema nenhum. Nós conseguimos aqui segurar tudo até amanhã. Pode ser feita uma transferência só do valor integral. Até o final da tarde eu consigo. O leilão de hoje vai ser homologado mais rápido. Então até o final da tarde a gente consegue enviar para o senhor a documentação do lote arrematado hoje. Daí o senhor pode fazer tudo amanhã sem problema. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ricardo. Eu recebi aqui, eu tô vendo agora a mensagem do senhor aqui. Isso daí já não foi hoje não que apareceu isso, não, já tem uns 3 dias. Isso daí foi alguém da concorrência que colocou isso no ar aí. Você pode olhar lá no canto do lado esquerdo do link que está escrito site não seguro. Agora, importante, né? A gente observou uma outra pessoa, um outro estelionatário, porque provavelmente o arrematante, o senhor Luciano, identificou que o site era uma fraude e questionou. E aí o estelionatário, outra pessoa, não a primeira, fala que não, que o outro site que ele está vendo não é um site verdadeiro, porque esse site não tem o cadeado de segurança. E aqui é importante mencionar que o cadeado de segurança ele é o certificado de segurança que diz que o site opera sobre criptografia, quer dizer, está num ambiente seguro, os dados que estão ali, mas nada diz que esse site é verdadeiro. Até mesmo porque a aquisição de um certificado de segurança hoje pode ser adquirido sem qualquer custo. Existem empresas que na tentativa de tornar a internet mais democrática, criaram um certificado de segurança, um certificado SSL, totalmente gratuito. Então qualquer site, qualquer pessoa que tem um site, pode ter um certificado de segurança sem pagar nada por isso. Então o fato de um site ter ou não o certificado de segurança e está escrito que ele é uma conexão segura, nada tem como garantia de que é um site confiável de um leiloeiro ou de uma empresa de leiloaria. Então há de se ter muito cuidado com isso no momento que for participar de leilão e tomar como essa a única verdadeira afirmação a respeito de um site de leilão. Nós precisamos que o senhor imprima e assine as 3 folhas onde está o nome do senhor. O senhor vai assinar as 3 folhas, vai devolver para a gente assinado com o comprovante de pagamento. Daí nós vamos assinar a nossa parte, emitir a nota fiscal de venda do veículo e ele está liberado para envio. Daí, como o senhor tem outro veículo também, né, que está sendo faturado hoje, a gente consegue fazer o envio dos 2 juntos para o senhor na sexta-feira. Senhor Luciano. Então aqui acaba, né, aí a saga do arrematante em relação a esse arremate, mas para que vocês percebam, eles usam um linguajar comum no leilão, eles trabalham essa informação de edital, tudo porque são pessoas que em algum momento obtiveram esse conhecimento, né, e acabam usando dessa maneira para tirarem proveito da ingenuidade das pessoas, que mesmo sem verem um bem que custa mais de 15 mil reais, fazem simplesmente na escura uma transferência. Então, como a gente está dizendo a todo momento aqui no vídeo, tem qualquer dúvida, não pague. O que você pode fazer para se salvo resguardar é ir até a Caixa Econômica Federal, abrir uma conta para um depósito judicial, fazer o depósito no valor integral judicial, informar a estes supostos sites de leilão que são falsos, que você procedeu dessa maneira, ir até uma delegacia e lavrar um boletim de ocorrência com tudo para salvo resguardar você.
Obviamente que pode ocorrer um erro e você identificar um site verdadeiro como falso, mas as características são muito similares, né? São muito similares. Hoje a gente está aqui gravando esse vídeo, então esses vídeos, se a gente for de volta ao Google e colocar leilão de veículos, só para que sirva como exemplo, a gente vai ver que mudaram as opções lá desde o primeiro vídeo, vão aparecer outros. Olha lá, Jundiaí Leilões, Unidas é um subdomínio, Bragança Leilões, vamos dar uma entrada aqui. Ó, abrir o link e Vincenzo Leilões, abrir o link. A gente está aí com o segundo vídeo que deve estar fazendo aí cerca de 1h30 a 2 horas desde o início, né, da concepção desses vídeos aqui demonstrativos. Então vamos lá, ó, já carregou, /home, a mesma coisa que a gente tem visto anteriormente, /home, ó, vamos chegar no terceiro, /home, e aí a gente pode ver que mais 3 sites a gente vai observar as mesmas características, né? Então, para vocês verem, passando o mouse, a gente não vai ver rede social nenhuma. O Fale Conosco nem traz o telefone, somente um contato por e-mail. Vamos ver se tem rodapé. No rodapé não traz nada. Aqui Bragança Leilões, 4.000, tá vendo? A mesma situação. Redes sociais não trazem nada, né? Não tem link de rede social. O mesmo padrão de disposição de imagens, o mesmo layout, tudo se repete, né, de um para o outro. E mesma coisa, 4.000, e-mail, veja como eles são sempre o mesmo formato. Se a gente fizer aquela verificação, a gente vai poder constatar, né, vimos ali anúncios no Google, aqui a gente vai mudar e colocar o endereço, /admin, para ver a cara da área de administração. Se vocês viram o primeiro vídeo, vão observar que a área de administração é exatamente a mesma, ou seja, o mesmo sistema que vem sido replicado pelas quadrilhas de leilão. Isso não significa que eles vão mudar, possivelmente eles vão chegar nesses vídeos que a gente está fazendo, vão observar que a gente levantou todo esse perfil que eles usam e vão acabar arranjando um jeito de mudar. Mas até lá a gente consegue, esperamos poder ajudar diversas pessoas a não caírem aí nesta fraude.